Imaginem a cena. Minha mãe, uma mulher guerreira de 50 anos que trabalhava como agente penitenciária, descobriu que o namorado estava transando com outra mulher no local de trabalho. E ela estava grávida. Mas o que esse cara não sabia é que mexeu com a família errada. Esta é a história de como três irmãos destruíram completamente a vida de quem ousou quebrar o coração da nossa mãe. Se você já sentiu aquela sede de justiça quando alguém machuca quem você ama, deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque essa história de vingança vai te deixar com aquele gostinho de finalmente fizeram justiça. Vamos lá. Vocês precisam entender o contexto completo para sacar por que nossa vingança foi tão cirúrgica. Minha mãe havia saído de um casamento de 25 anos com meu pai biológico. E quando eu falo que foi traumático, vocês não fazem ideia. O cara era um manipulador clássico, daqueles que deixam cicatrizes invisíveis na alma da pessoa. Depois de todo esse sofrimento, ela conheceu Chris. 45 anos, carismático, gostava de videogame igual a mim. No começo, parecia ser exatamente o que ela precisava. Alguém que trouxesse luz de volta aos olhos dela. Nós três filhos, eu com 24, meu irmão com 23 e minha irmã com 30, decidimos nos mudar para a casa dela após o divórcio. Queremos dar apoio, sabe? Ver nossa mãe sorrindo de novo, depois de tanto tempo. Mas, como toda boa história de vingança, os sinais de alerta estavam lá desde o início. Chris era ex-detento, tinha sido preso por dirigir bêbado. Minha mãe, ainda vulnerável pelo fim do casamento anterior, ignorou completamente essa red flag. Ele me faz sorrir, ela dizia. E quem éramos nós para questionar a felicidade dela, né? Por um tempo, a vida realmente parecia estar nos trilhos. A casa tinha aquele clima de recomeço, de família se reestruturando. Até que chegou 2017 e tudo desmoronou como um castelo de cartas. Chris precisava comparecer ao tribunal regularmente por causa da condicional. Um dia qualquer, ele saiu de manhã para uma audiência e simplesmente sumiu. Horas se passaram. Minha mãe ligando no telefone dele, sem resposta. Nós ficamos preocupados, imaginando se tinha acontecido alguma coisa. Aí, o telefone toca. Era ele, ligando do Texas. Gente, a expressão no rosto da minha mãe quando ela atendeu aquela ligação. Era como se o mundo tivesse parado. A voz dela tremendo, tentando processar o que estava ouvindo. Chris explicou com uma calma perturbadora que o FBI tinha abordado ele no tribunal. A família dele lá no Texas estava metida até o pescoço com gangues e tráfico de drogas. Ele, por puro azar de estar no lugar errado na hora errada, acabou sendo pego numa operação federal. Para escapar de uma condenação pesada, ele virou delator, testemunha contra os próprios parentes. Foi preso temporariamente e depois liberado até o julgamento. Minha mãe ficou destroçada. Por um ano inteiro, eles mantiveram contato só por telefone. Ela chegou a planejar casamento para quando ele voltasse. Imaginem a esperança dela, a expectativa. Quando Chris finalmente retornou, conseguiu emprego de volta como gerente de uma franquia da Dairy Queen. Parecia que as coisas estavam voltando ao normal. Mas foi aí que a segunda fase do inferno começou. O álcool tomou conta completamente. Chris sempre bebeu, mas agora era outra coisa. O cara engolia meio pacote de 24 cervejas por dia. Meio pacote. Imaginem o estado que ele ficava. E quando bebia, se transformava num monstro. As palavras que saíam da boca dele eram como facadas. Gritava, provocava briga por qualquer coisa, criava um ambiente tóxico dentro de casa. Embora nunca tenha partido para a violência física, o abuso psicológico era constante. Minha mãe, com aquela paciência infinita que só uma mãe tem, aguentou isso por anos. Anos, sempre arranjando desculpa. É o estresse do julgamento. Ele não é assim quando está sóbrio, vai melhorar quando isso tudo passar. Mas nós três vendo nossa mãe definhando, perdendo aquele brilho no olhar que tinha recuperado no início. O ponto de virada veio numa noite que nunca vou esquecer.
Chris chegou tropeçando, fedendo a cerveja, os olhos vermelhos, falando enrolado. Minha mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente reuniu coragem para confrontar. Você bebeu de novo, Chris. Ele nem tentou negar. Foi quando a discussão explodiu de uma forma que nunca tinha acontecido antes. E pela primeira vez, minha mãe mostrou a força que tinha dentro dela. Não volta aqui até estar completamente sóbrio. Expulsou ele na mesma hora. Chris foi dormir na casa de um amigo e na manhã seguinte, minha mãe pediu para a gente separar as coisas essenciais dele. Queríamos protegê-la de qualquer confronto desnecessário, então começamos a empacotar. Foi quando ouvimos uma batida na porta. Era Betty, uma colega de trabalho do Chris, que também tinha estudado comigo na escola. A expressão no rosto dela era estranha, nervosa, olhando para os lados como se estivesse com medo de ser vista. Posso falar com sua mãe? É muito importante. Sentamos no sofá da sala. Betty pediu sigilo absoluto, que minha mãe jamais revelasse que ela era a fonte da informação. E então, a bomba explodiu. Chris estava traindo minha mãe com uma mulher chamada Darla, de uns 40 anos. Mas não era só uma traição comum. O cara fazia Darla praticar atos sexuais no local de trabalho, nos fundos da Dairy Queen, como se fosse dono do lugar. Betty tinha flagrado eles várias vezes, e quando ameaçou contar para a gerência, Chris usou o cargo de gerente para ameaçá-la de demissão. Mas vocês acham que era só isso? Não. O pior ainda estava por vir. Darla estava grávida. O silêncio que se fez na sala naquele momento era ensurdecedor. Minha mãe ficou completamente paralisada, o rosto pálido, como se todo o sangue tivesse sumido do corpo. Eu senti meu estômago revirar, uma mistura de raiva e nojo tomando conta de mim. Como ele ousava fazer isso? Com nossa mãe? Depois de tudo que ela tinha passado, tudo que ela tinha dado para ele? Passado o choque inicial, algo mudou na expressão da minha mãe. A dor se transformou em determinação pura. Com a voz tremendo de fúria, ela deu a ordem. Peguem tudo o que é dele, agora. E foi exatamente o que fizemos. Nós três, eu, meu irmão e minha irmã, esvaziamos completamente a casa. Roupas, videogames, produtos de higiene, até o barbeador velho dele. Tudo foi parar no beco atrás de casa. Minha mãe alugava sozinha, então Chris não tinha direito legal algum ali. Enquanto jogávamos as coisas na rua, minha mãe ligou para ele. A conversa durou menos de 5 minutos, mas foi brutal. Ele confessou tudo, sem um pingo de remorso na voz. Estou feliz que a Darla está grávida. Finalmente vou ter um filho. Minha mãe, que já tinha sacrificado tanto para criar nós três, desligou o telefone com lágrimas escorrendo, mas com uma determinação nova no olhar. Chris veio buscar as coisas no beco, acompanhado de um policial para garantir que não haveria confusão. Pegou os pertences e foi embora. Minha mãe só queria seguir em frente, esquecer, cicatrizar as feridas. Mas nós, os filhos, a gente não ia deixar barato. Ele tinha machucado nossa mãe, traído nossa família e ainda se vangloriava da situação. Não mesmo. Ele ia pagar caro por isso. Nosso plano começou com uma ligação estratégica. A Dairy Queen, onde Chris trabalhava, era uma franquia independente, e o dono, um cara que conhecíamos há anos, tinha várias filiais na região. Ligamos direto para ele e contamos tudo nos mínimos detalhes. Os atos sexuais no local de trabalho, as ameaças contra Betty, a situação toda. O cara ficou horrorizado. Abriu uma investigação interna imediatamente e, em questão de dias, Chris foi demitido por justa causa. Mas vocês acham que paramos aí? Claro que não. O dono garantiu que ele fosse banido de todas as filiais da região. E Betty, a colega corajosa que nos alertou, foi promovida a gerente e transformou aquela loja num ambiente de trabalho respeitoso. Sem emprego e sem casa, Chris foi obrigado a morar com Darla, numa cidade a 1 hora de distância, mas a gente não relaxou na vigilância. Descobrimos que ele conseguiu emprego em outra Dairy Queen nessa cidade nova. Então, entramos em contato com o novo empregador e contamos toda a história.
Dessa vez não havia flagrante de atos indecentes, mas a reputação do Chris já estava completamente manchada. Depois de semanas de pressão e verificações, ele perdeu esse emprego também. O desespero devia estar batendo forte, porque foi quando ele cometeu o erro mais burro da vida dele. Chris começou a rondar nosso bairro dirigindo o carro da Darla, provavelmente tentando intimidar minha mãe ou sei lá o quê. Mas o idiota esqueceu de um detalhe crucial. Por causa da condicional do Texas, ele ainda não tinha carteira de motorista. Quando morava com a gente, não precisava dirigir. O trabalho era pertinho de casa e, quando necessário, a gente dava carona. Agora ele estava claramente quebrando a lei. Fizemos uma denúncia anônima para a polícia, informando que o carro da Darla estava sendo usado regularmente por alguém sem habilitação. Pedimos para ficarem de olho. 3 semanas depois, recebemos a ligação que a gente estava esperando. A polícia parou o Chris dirigindo bêbado e sem carteira. Foi preso na hora. Durante a busca na casa onde ele estava morando com Darla, encontraram armas de fogo, algo que, como ex-detento, ele jamais poderia possuir. Isso aumentou significativamente a pena dele. E como se o destino estivesse colaborando com nossa vingança, a prisão aconteceu exatamente na época certa, para ele ser transferido para o Texas, onde enfrentaria finalmente o julgamento pelos crimes anteriores. Enquanto Chris apodrecia na cadeia, Darla teve o bebê. Mas ela também começou a ver quem ele realmente era. Cansada das promessas vazias, das mentiras, da instabilidade, ela cortou contato completamente. Chris, agora sozinho, desesperado e sem perspectiva, começou a mandar cartas patéticas para minha mãe. Eram páginas e páginas de lamentações, implorando perdão, dizendo que não era culpa dele, que as circunstâncias o forçaram a agir assim. Minha mãe jogava cada carta direto no fogo, sem nem terminar de ler. Quando soubemos que Chris estava preso, que tinha perdido absolutamente tudo, o emprego, a amante, a liberdade, a dignidade, sentimos um peso gigantesco sair dos nossos ombros. Minha mãe, que carregou tanta dor em silêncio, finalmente conseguiu respirar aliviada. A justiça foi feita, não pelas nossas mãos diretamente, mas pelas consequências inevitáveis das escolhas dele. Chris achou que podia trair, mentir, manipular e pisar em cima da nossa família sem pagar preço algum? Ele estava completamente errado. Essa história não é só sobre vingança. É sobre proteger quem você ama e mostrar que certas ações têm consequências inevitáveis. Minha mãe seguiu em frente, encontrou alguém que realmente a valoriza e nós, como família, saímos mais unidos e fortes dessa provação. E aí? Qual foi a vingança mais épica que vocês já presenciaram ou viveram? Conta aqui nos comentários porque eu quero saber todos os detalhes. Se essa história de justiça poética te satisfez, deixa o like, compartilha com quem precisa ver que certas atitudes não ficam impunes e não esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima e lembrem-se, mexeu com a família errada, vai pagar o preço.